salvação, tudo da parte de Deus. Presbítero Amonis. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Abençoe, meu Deus. Glória a Deus. Cumprimento, amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, no só pensamento. É isso que o povo de Deus tem de andar. Andamos num só pensamento, não há conflito com ninguém. Porque o povo de Deus, ele é sincero e ele é velho e reto diante do nosso Senhor Jesus. Nosso amado irmão que estava no início aqui, a respeito do início da palavra de Deus, como princípio, né? Deus, mas também nessa noite eu quero deixar algo aqui relatando ao mesmo sentido da palavra de Deus, a qual quando ele recitou o versículo 14, que diz dessa maneira, é Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou soberamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Louvado seja Deus. Nós mediante irmãos aqui, que às vezes queremos ser mais do que alguém, porque às vezes conseguimos interpretar, entender a Bíblia mais um pouco do que alguém, mas Deus mostra na sua palavra que Ele conhece e quer que a pessoa, quer que eu e você sejamos humildes, entender que não é pela sua grandeza, que não é tudo que você faz, mas você se colocar no lugar de servo, aquilo que você pode até ter algo mais do que o próximo, mas Deus ele fala que você deve amar o próximo muito mais do que a ti mesmo. É a palavra de Deus que se refere nessa noite, que nós devemos nos amar o próximo muito mais do que a nós mesmos. Paulo se refere dessa forma, quando o Senhor Jesus passa, deixa todo o trono de glória e vem nessa terra para se tornar um homem, nascer no meio da humanidade, no meio do pecado, mas ele não se misturou com o pecado, veio para sentir as mesmas dores que eu e você sentimos, mas não se envolveu com o pecado. É necessário, irmãos, também todo o povo de Deus passar por isso, porque Cristo passou por essas dificuldades, Cristo veio ao mundo e passou por esses problemas, por essas lutas, mas Ele soube vencer porque Ele vivia na palavra. Ele não quis se mostrar que era mais do que todos, não, mas Ele veio como homem para essa terra, se desfez da sua glória, da sua riqueza, para vir salvar a humanidade, para vir salvar aqueles que nele creem, para vir salvar aqueles que acreditam, que confiam na palavra de Deus, aqueles que todos os dias buscam ter confiança no Senhor e confiar nele. Porque às vezes, irmão, nós só falamos, mas nós não confiamos em Cristo Jesus. Falar é coisa tão fácil, infelizmente falar é coisa tão fácil, mas confiar e acreditar. Como é que eu posso confiar, irmãos, na dificuldade? É nas dificuldades, é no momento de luta que você está passando. Se você vive na abundância, clame ao Senhor. Na dificuldade, clame ao Senhor. Porque é aí que o Senhor
conhece nós como servo. É aí que o Senhor diz assim: ele é meu servo porque está passando por luta, por problema, por dificuldade, mas continua perante a mim. Continua falando do meu amor, continua fiel a mim, não está murmurando. Então, dessa forma, meus queridos, que Deus quer de nós nos últimos dias. Que Deus o abençoe, não quero tomar muito tempo, que também logo após nós teremos a palavra de Deus, o ensinamento. E creio eu que Deus tem algo tremendo para a minha vida e para a tua vida. Glória a Deus, porque sabemos que somente Ele é alimento daqueles que o buscam e procuram se alimentar todos os dias. Que Deus abençoe, que a igreja sempre, quando estiver orando, ore por mim, ore pela minha família. Irmãos, às vezes as pessoas dizem assim: ore pela minha família, acha que a família está passando por problema. Eu acabei de dizer que todos nós vivemos num pensamento, vivemos num só caminho. É necessário a gente clamar um pelo outro. É necessário a igreja do Senhor viver num só pensamento. Tivemos aqui no sábado aquela grande festa, o irmão ministrou. Uma igreja que vive no mesmo caminho, uma igreja que vive no mesmo propósito, uma igreja que vive unida, uma igreja que vive buscando o mesmo Deus, não tem como o inimigo chegar perto. Porque vivemos num só propósito, vivemos num só pensamento. Mas quando a igreja vive um para aqui, outro para ali, falando um do outro, meus irmãos, a igreja sofre. Mas nos últimos dias é momento da igreja cada dia mais se unir e clamar o nome do Senhor. Eu creio que aqui não existe isso, porque o povo de Deus não é para estar dessa forma. Amém? Que Deus abençoe a todos poderosamente, que cada dia nós buscamos a presença do Senhor, e que venha ser cada dia mais delicado diante do Senhor, ser pessoa servo, humilde diante do Senhor. Graças a Deus.
Glória a Deus. Meus irmãos, sempre precisa de Jesus aí. Glória a Deus. Amém, irmãos. Bendito é o nome do Senhor, nosso Deus. A alegria que nós estamos mais uma noite na presença do Senhor. E cultuando, né, irmãos? Louvando a Deus. Como é bom, né, irmãos? Adorar a Jesus. Como é maravilhoso, né, irmãos? Hoje nós temos essa condição, né? Podemos entregar a Ele o nosso louvor, entregar ao Senhor nosso Deus a nossa adoração. E foi o ato, né, que Cristo fez na cruz do Calvário, nos dando assim condições de nós podermos entregar o nosso louvor e a nossa adoração. Queridos irmãos, dando continuidade à carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. Bendito é o nome do Senhor. Quero dizer para os irmãos que tem sido muito agradável estarmos aqui ao longo dessas quintas-feiras meditando na palavra do Senhor. Eu quero lhe falar como é importante nós olharmos para o que está escrito e não somente olharmos, mas nós vamos ver hoje como é de fundamental importância vivermos, guardarmos a palavra de Deus. É uma das funções do sal, irmão, é conservar, né? O sal no Antigo Testamento ele conservava. Eu acredito que aqui tem alguns irmãos que ainda pegaram aquele tempo que a gente colocava o peixe, né? Dentro do sal, ficava bem salgado, né? Aí conservava o peixe, porque a gente era a nossa geladeira do passado, né? Hoje todo mundo tem uma geladeira tão moderna que ela falta falar com a gente, né? Quando a gente abre aqui, ela diz então o que tem dentro. Mas naquele tempo o sal era. Então, uma das funções que Jesus disse que nós seríamos o sal da terra e a luz do mundo, uma das funções que Jesus queria que a gente fizesse é guardar, é conservar a palavra de Deus como ela é. Bendito é o nome do Senhor. Só quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia
e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, escorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas do menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permaneça a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Glória a Deus, hein, irmãos? Que coisa maravilhosa nessa caminhada que nós temos dado aqui. Eu acredito que os irmãos que estão caminhando ao longo das doutrinas, eu acredito que a gente vai fazendo uma retrospectiva, né, daquilo que está sendo dito, ou pelo menos é o que nós acreditamos, mas vale a pena, como fundo de introdução, nós fazermos aqui essa retrospectiva. Quando nós paramos para fazer uma análise do capítulo 12, Paulo fala e lembra aos irmãos que não queria que os irmãos fossem ignorantes acerca dos dons espirituais. Eu quero lembrar que nós passamos em uma doutrina falando sobre isso. E Paulo também mostrou aos irmãos que o dom da igreja, o Espírito de Deus, o Senhor Jesus, dotou esta igreja, tirando esta igreja lá das trevas, trazendo esta igreja para o reino do Filho do seu amor. Oh, glória a Deus, dando a esta igreja dons espirituais, para que esta igreja tivesse a capacidade de proclamação, tivesse a capacidade de testemunhar acerca do reino de Deus. Então nós percebemos o apóstolo mostrando aquela igreja com muito carinho, com muito cuidado a mensagem do Senhor, dizendo: olha, Deus nos capacitou, Deus nos dotou, nós não tínhamos sabedoria, mas Ele nos trouxe, nós éramos simples no entendimento, a gente só tinha entendimento terreno, mas o Senhor nos deu entendimento do céu, oh, glória a Deus. A pessoa às vezes não tem nem entendimento terreno, mas tem entendimento do céu, louvado seja o nome do Senhor. E Paulo vem descorrendo a mensagem, porque nós sabemos o que o apóstolo Paulo estava tratando, trabalhando. Paulo mostra a finalidade dos dons e qual a necessidade de cada dom em seu determinado momento, em seu determinado local. Para isso ele usa o corpo humano como uma figura de linguagem, para dizer aos irmãos que Deus colocou cada membro no seu determinado local. Se é pastor porque Deus colocou. Se é presbítero porque Deus chamou. Se é diácono é porque Deus chamou. Se é músico é porque Deus chamou. Se é você que está aqui para salvação é porque Deus lhe chamou. Aleluia, para estar no corpo. É membro do corpo de Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Paulo continua o ensinamento. E Paulo mostra que os irmãos, alguém estava no
corpo, mas estava insatisfeito, ele queria ser pé, ele não queria ser mão. Paulo faz toda uma figura de ensinamento para a igreja do Senhor, que tem o Espírito Santo e consegue discernir aquilo que Deus quer falar aos seus corações. Quando Paulo termina esse ensinamento riquíssimo, esse ensinamento glorioso, que todos nós, a nos deleitarmos sobre ele, vamos aprender com certeza, Paulo agora começa a falar sobre o amor. Paulo fala dos dons, Paulo fala do corpo, alguém que está no corpo, e agora Paulo fala do amor. É de extrema importância nós olharmos os primeiros 3 versículos. O vínculo que Paulo fala que os dons têm que ter com o amor. Paulo relaciona todos os dons e ele diz que para nada serviria estes dons se não tiver o ingrediente principal. Diga comigo, o amor. Glória a Deus. É interessante porque o amor nós recebemos de Deus. Eu lembro, irmãos, e eu sempre disse como é difícil amar. Sim ou não? Amar é difícil. Alguém diz eu amo, e realmente ama. Porque as características que o amor apresenta são muito difíceis. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Irmão, você já parou para pensar o sofrimento de Deus? Você já parou para pensar o sofrimento de ver aquelas pessoas que Ele criou matando, violentando, cuspindo no seu filho, e Ele suportando aquilo por amor a nós? Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: Deus prova o seu amor para conosco, tendo dado o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não éramos como nós somos hoje, lavados com o sangue do Cordeiro. Nós éramos ímpios da pior qualidade possível. Mas hoje nós somos alcançados pela graça de Deus. Oh, glória a Jesus. Lavados com o sangue de Jesus, com o Espírito Santo. Fazemos parte do corpo de Cristo. Que coisa boa é estar na presença de Deus. Então Paulo diz que esse amor Deus derramou sobre as nossas vidas. Nós temos esse amor porque foi Deus, através de Cristo, que derrama desse amor sobre todos nós. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. E nós iremos aqui ver o primeiro versículo, meus irmãos, acerca desse amor derramado. Romanos, capítulo de número 5. Se você puder se direcionar comigo, para nós podermos ver ali uma mensagem. Capítulo 5 de Romanos. Glória a Deus. E versículo 5. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: olha, a esperança não traz confusão. Por que não traz confusão? Porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Oh, glória! Que nos foi dado. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Então, se nós temos amor, se nós amamos, se nós sofremos às vezes, se nós sofremos às vezes por amor, sofremos, mas porque Deus nos deu o verdadeiro amor, que é capaz de suportar, que é capaz de realmente ajudar, que é capaz de se colocar no lugar do outro. E Paulo traz isso à mente aos irmãos, e é muito interessante, Paulo falando isso para os irmãos. O que é que Paulo queria dizer para os irmãos? Que a igreja estava dotada de dons, e Paulo vai falar isso no capítulo 12. Ele diz que os dons serviam para a edificação uns dos outros. Era para nós, os irmãos em Corinto, ajudar uns aos outros. O Maguinho tem um dom de tocar, ele toca super bem, e chegou alguém aqui na igreja que quer ser tocador. Eu estou falando aqui de um dom natural. Esse dom de tocar não é um dom do Espírito Santo, é um dom que a gente desenvolve. Nós, seres humanos, somos dotados de dons. E o Maguinho, mas eu estou simplificando aqui para a gente entender. Chegou alguém com um dom aqui, chegou alguém querendo ser tocador, mas o Maguinho disse: não, tocador aqui sou eu, porque sou eu que ganho a fama. Se você fosse tocador também, pronto, aí não dá certo. Aí começou a contenda do Maguinho com aquela pessoa que queria ser tocadora também, só pelo simples fato da pessoa querer ser tocadora. Veja que quando Paulo diz: olha, vocês foram dotados para um precisar um do outro. É por isso que Paulo fala do corpo de Cristo.
Agora, não tem como fazer isso se não tiver o amor. Paulo chega, meus irmãos, nos primeiros 3 versículos, Paulo chega a nos impressionar. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse o dom de profecia, de conhecimento, de mistérios, de ciência, tivesse fé de maneira tal que transportasse os montes. Olha aí, olha como é interessante. Paulo, tomado pelo Espírito Santo, está ensinando os irmãos que eles têm algo muito precioso dentro deles e eles não podem deixar isso acontecer. Agora, as pessoas relacionam o amor como um dom espiritual, mas ele não é. Escute, ele não é. Vamos ver Gálatas capítulo de número 5, por gentileza. Se você puder acompanhar comigo, se você acompanha, se você não puder, você escuta. Mas se você puder acompanhar, marcar, anotar, faça isso, é muito bom, muito importante para a gente, tá bom? Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. Mas o fruto do Espírito é Caridade. Amor. caridade. Caridade é uma versão diferente, mas é o mesmo amor. Isso quer dizer que o Espírito derramou o amor em nossas vidas, mas ele não vem como um dom, ele vem como um fruto. Isso então quer dizer que o amor, ele não é um dom justamente por não se manifestar, mas você tem que fazer o quê? Você tem que exercer. O dom era algo que Deus recebia e as pessoas viam, mas o fruto não. O fruto tinha que ser, você tinha que trabalhar ele para poder justamente ele, você está entendendo? O fruto do Espírito tem que ser desenvolvido, você tem que colocar em prática. O dom, Deus toma um vaso com dom, o irmão Zé tem um dom de profecia. O Espírito toma ele aqui e ele profetiza. Mas o fruto não, o fruto do irmão Zé tem que dar bom testemunho na sociedade, tem que dar bom testemunho na igreja, tem que amar, tem que ter alegria, ele tem que exercer o fruto. Os irmãos compreenderam? Quando nós recebemos o Espírito Santo, o amor de Deus está derramado em nossas vidas, mas não como um dom que Deus vai nos tomar para nós amarmos alguém. Não. Ele vai nos dar o seu Espírito e está contido nisso o amor de Deus, que vem em forma de fruto, para que nós possamos trabalhar este fruto em nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Daí vem o que o apóstolo está ensinando. O apóstolo está falando justamente sobre isso. Ele está dizendo que a necessidade que nós temos de desenvolver isso. Você já parou para pensar que o amor, tem alguns tipos de amor, mas o amor de Deus as pessoas esquecem? Há uma carta, há uma igreja que ela deixou o primeiro amor. Ela abandonou o primeiro amor. E ela era exortada a se voltar para o primeiro amor. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Isso nos mostra que o amor que Deus nos deu, ele tem que ser trabalhado em nossas vidas, no nosso convívio, na nossa comunhão. Por que as pessoas se ferem entre elas? Por que às vezes nas igrejas acontecem conflitos a ponto de uns se machucarem um ao outro? Sim ou não? Acontece conflitos a ponto de um desejar o mal do outro. E essas pessoas, elas participam do corpo de Cristo. Elas receberam também a abertura de mente que o Espírito deu a todos para aceitar Jesus. E a Bíblia deixa bem claro que ninguém confessa a Jesus se não for pelo Espírito Santo. Então por que as pessoas, vamos relacionar isso, vamos pensar que se o amor fosse um dom, por que as pessoas se feriam então? Elas se machucam, elas se degladiam entre si, às vezes por questões tão pequenas. Às vezes ter uma blusa, uma gravata, uma farda, um sapato diferente, alguma coisa tão banal. Porque justamente o amor, ele vem na forma de fruto e é preciso ser desenvolvido na minha vida e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, eu lhe convido a observar Gálatas capítulo 5 e analisar o fruto do Espírito. Não é os no plural, é o fruto no singular. E a necessidade que nós temos de transpassar isso para as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Deus espera dos seus santos, daquelas pessoas que receberam o seu Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que nós vamos fazer isso? Com a presença dele em nossas vidas. Aleluia.
Como é que sabemos que temos essa presença dele em nossas vidas? Como é que nós entendemos isso? Eu vejo crentes que estão confusos. Eu vejo pessoas que não sabem ter respostas, porque ou não vêm, ou não escutaram, ou não leem, mas nós vamos ver nessa noite, nós que estamos aqui, vamos aprender isso pelo Espírito Santo, Deus e pela palavra. Abra comigo em 1ª Epístola de João, 1ª Epístola do Apóstolo João. Se você vier voltando de Apocalipse, ela é a 4ª. Ela tem, diz em Apocalipse, tem Judas, depois de Judas é 3º João, 2º, e 1ª Epístola de João, capítulo 2. Glória a Deus por isso. Eu lhe convido a nós fazermos aqui uma meditação nesta carta. Capítulo 2, a partir do versículo de número 5. Eu vou começar a partir do versículo de número 3, para ficar mais específico. E nisto sabemos que o conhecemos. E nisto sabemos que o conhecemos, ok? Resposta: se guardarmos os seus mandamentos. Uma pessoa que conhece o amor que foi derramado sobre a sua mente, sobre o seu coração, pelo Espírito Santo, ela conhece Deus. Ela conhece Deus, ela é diferente na igreja, ela é diferente na sociedade, ela é diferente no ciclo de amizades. E nós precisamos conhecer Deus, porque ela guarda, ela tem temor de Deus. Alguém me feriu, alguém me machucou no meio do relacionamento que eu estava, na congregação, na igreja do Senhor, e alguém não entendeu e me feriu. Mas eu conheço a palavra, eu não vou ferir de volta, eu não vou devolver mal por mal. Eu vou orar por essa pessoa, eu vou pedir perdão a ela, eu vou, porque o amor tudo sofre. Vocês estão entendendo como é estreito, irmãos? Estreito. E a gente, eu sei que muitos irmãos aqui, todos nós estamos envolvidos em um mesmo ambiente. Somos todos nós a mesma. Não adianta dizer eu sou melhor que o irmão, não sou. Todos nós estamos caminhando juntos para a Nova Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. E em dado momento pode acontecer um atrito entre nós. Agora, se nós conhecermos a palavra de Deus, se nós entendermos o amor que está derramado em nossos corações, nós vamos se sobressair de qualquer situação. A gente não vai se machucar, a gente não vai se ferir, a gente não vai se degladiar e muito menos falar mal um do outro. Vamos continuar a leitura. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Aí João diz, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente. Olha aí, meus irmãos, aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aleluia. Como é que tu sabe que está em Deus, irmão? Eu sei pelo conhecimento que eu tenho dele. Ele tem me dado conhecimento, eu consigo amar. Eu sei que o amor dele está na minha vida. Eu guardo a sua palavra, eu tenho temor a ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É muito interessante essa epístola. Nós vamos continuar um pouquinho nela aqui, porque o texto ele nos leva até mais à frente. João está dizendo, olha, nisso a gente conhece que estamos nele, nós estamos nele, porque nós vamos suportar mais. Eu já vi irmãos dizer, rapaz, eu sou crente aqui, mas meu braço não é não, né? Dá uma porrada aqui, pá. Quer dizer, João está dizendo, olha, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nós falamos aqui na escola bíblica, que foi maravilhosa. Nós tivemos alguns princípios aqui muito importantes, nós se sentamos, nós nos alegramos, nós falamos aqui e nós guardamos aquela mensagem tão maravilhosa de Cristo. Só que, quando é que eu esqueço disso? O fruto do Espírito é justamente para nos dar direção, para nos dar equilíbrio. Você sabia que tem pessoas que ela nem quer fazer aquilo, mas ela se desequilibrou só um momento. Foi um momento. E às vezes, naquele momento que a pessoa se desequilibra, ela às vezes fala coisas que não devia falar, faz coisas que não devia fazer. Ou você não lembra do apóstolo Pedro? Não, Senhor, contigo eu vou até a morte. O momento era bom, estava todo mundo forte, estava tudo bem.
Porque geralmente, quando está tudo bem, todo mundo assume um compromisso. Mas quando o barco começa a entrar água, todo mundo já diz: o barco está entrando água. É melhor nós sair. Deixa aí, pode sair todo mundo aí, pode sair, pessoal, o barco está entrando água. É mais difícil firmar um compromisso com o barco cheio de água, né, irmão? Mas, quando nós olhamos para a palavra, nós vamos entender, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, como é maravilhosa, ela não tem erro, bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Ela nos ensina, vamos para frente para a gente. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele. É diferente ou não é um crente, meus irmãos, que tem conhecimento de Deus? Ele perdeu o equilíbrio, perdeu. Se zangou naquele momento. Mas o que ele faz depois? Irmão, vai perdoar, e besteira, naquele momento ali, você perdoa, eu me amo. Dá um abraço no vaso. Né? Vai lá e se reconcilia. Por quê? Porque a Bíblia diz que uma pessoa com raiz de amargura vai fazer o calcaia todinho, porque ela com raiz de amargura no coração. E a gente é tendencioso sobre disputa, a gente não se rende. Nós não se rendemos, a gente não aceita. A mãe dizia assim, a minha mãe: se apanhar na rua, quando chegar aqui, levanta a pisa. Eu digo: eu não apanho na rua. Nem apanho nada, eu faço o possível me açoitar. Porque ele na rua pisa em casa. Chegar em casa, a mãe dizia: mãe, eu meti a pé no menino, viu? Que nada, eu tinha apanhado na rua também. Se eu dizia a mãe, eu tinha não que levar 2 pisas. Nós somos ensinados a dar um troco, não é assim? A nossa cultura ensina a dar um troco. Mas com o Espírito Santo ele diz: ó, tu tem que amar, tu tem que amar, tu tem que amar, oh glória a Deus, tu tem que amar. É muito forte. No reino de Deus é diferente. Os irmãos lembram que é de contramão ao mundo, é conversão. O mundo manda eu chegar em primeiro. Aí Deus disse: os últimos serão primeiro, os últimos serão primeiro. Oh glória a Deus, é o inverso. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para frente. Andar como Jesus andou é amar. É interessante. Jesus deixou muitos ensinamentos para os seus apóstolos. Vamos ver João 13:35. Depois nós voltamos para cá para essa epístola de novo. Deixa eu marcadinho aí, viu? João 13:35. Evangelho de João 13:35. Está escrito: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Isso significa, irmãos? Jesus mandou guardar a sua palavra. Todos conhecerão. O que é? A igreja do Parazinho, rapaz, quando eu vou para lá, minha vontade é de ir para lá. Por quê, irmão? Porque os irmãos são tão, né? Agarrados um com o outro, são tão abençoados, os irmãos são. Eu vejo lá eles um com o outro, lá alegria, ninguém vê falatório de nada, ninguém vê. Não é assim? Todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ó, se vos amardes uns aos outros. Não dá para ser discípulo de Jesus se não amar. Tem que amar. Vamos voltar para a epístola. Glória a Deus. Doutrina abençoada, né, irmãos? Aleluia. É muito abençoada, viu? Devemos andar como Jesus andou. E quando você faz um registro, eu gosto muito de fazer esse tipo de coisa. Quando eu passo nos evangelhos, eu pego o caderninho e vou registrando os momentos que Jesus ensinava os seus discípulos. Eu registro. Eu uma vez fiz uma mensagem e Deus me deu um tema muito intrigante. O tema era preparados para ficar. Aí quando eu fui ministrar, todo mundo ficou falando: meu Deus, preparado para ficar. Sim, preparados para ficar. Você acha que Jesus não preparou os seus discípulos para ficarem aqui quando ele subisse? Eles pensavam logo que era para ficar no arrebatamento, né? Glória a Deus. Você está andando como Jesus andou? Oh glória. Meu irmão, viva a palavra. Viva a palavra. Eu me convido a viver a palavra de Deus. Vamos continuar aqui, versículo 7. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Qual é o mandamento? Outra vez vos escrevo um mandamento.
que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Presta atenção no que o João está dizendo. Aquele que diz que está na luz aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Olha, meus irmãos, como é interessante a linha que os apóstolos, é por isso que quando você olha Atos capítulo 2, versículo 42, o apóstolo Paulo está dizendo, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos deram continuidade à doutrina de Cristo, os ensinamentos de Cristo. Então veja, eu estou aborrecendo meu irmão, estou fazendo de propósito, estou irritando ele, eu sei que eu estou fazendo isso, eu faço isso com vontade, eu gosto de aborrecer ele, eu gosto de fazer raiva no meu irmão, causar ira no meu irmão, vou fazer isso aqui de propósito, só para me fazer raiva a ele, para me fazer raiva a ela. Eita, meus irmãos, essa mensagem é forte, né, meus irmãos? Ela vai batendo na gente, ela constrange a gente precisa ser crente, a gente precisa amar um ao outro. É o evangelho só para crente mesmo, irmãos. Vocês vão continuar sendo crente, irmãos, depois dessa doutrina. Com certeza, né, irmão? E melhor ainda, né? Amando mais ainda os outros. Que coisa boa, né, meus irmãos? Meu espinhacho está aqui ardendo. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu gosto de andar na luz. Eu sei que a gente é falho, irmãos, e eu também sou. Mas a Bíblia manda a gente ser exemplo do rebanho. A Bíblia ensina a gente ser exemplo. E não somente exemplo do rebanho, mas exemplo de Cristo aqui na terra. Isso é uma responsabilidade para todos nós. É por isso que Ele nos deu o seu Espírito, para que nós pudéssemos ter capacidade de fazer esta obra tão maravilhosa, ou seja, de testemunhar sobre a terra. Vamos continuar. Aquele que diz, né, que está na luz, aborrece a seu irmão, está agora em trevas. Até agora está em trevas. Ou seja, ele só disse que está na luz, né? Aquele camarada que fala, não, Jesus anda comigo. Jesus está comigo todo o tempo. Senhor está comigo em todo o tempo, mas está praticando. Tudo ao contrário do que o Evangelho manda guardar. Não dá, irmão. Ó, meus irmãos, nós podemos fazer isso com um homem, com outro, mas com Deus não dá. Com Deus não dá para fazer isso. Nós temos que fazer com o homem, mas nem assim é permitido, né? A Bíblia diz que a gente pode todas as coisas, mas nem tudo nos é isso, né? Nem tudo devemos fazer, porque nem tudo traz edificação. Versículo 10, aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. É muito forte isso aqui, irmão. Isso aqui é muito forte. Versículo 11, mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde vai ou deve ir, porque as trevas lhe cegam os olhos. Filhinhos, recebam-os, porque pelo seu nome vós são perdoados os pecados, ou vos são perdoados os pecados. Pai, ele vai dar uma sequência aqui. O que é que João está fazendo? João está mostrando para a família, ele vai falar dos pais, vai falar dos jovens, vai falar das mulheres, vai falar das senhoras. Está mostrando para os irmãos acerca da necessidade do amor. Estava tendo uma contenda no meio de classes. O mais velho, o mais novo, o senhor, a senhora. Você percebeu que tem uma distinção de idades, de pessoas, de classes? Mais jovens, mais senhoras, homens, senhores. Então existia uma situação que Paulo está dizendo, João está dizendo, nós temos que nos amar. O princípio não é só quem vai se amar um ao outro aqui, é o conjunto o exército de Cristo aqui. Só nós aqui, viu, irmão, vocês aí estão fora, construídos aí. É assim? Não, só o meio do vale aqui, é nós aqui, só entre nós, as outras pessoas, ninguém vai dar atenção, ninguém vai amar. Não, só os músicos, só eles entre eles. João está dizendo, olha, vocês têm que entender uma coisa, nós devemos nos amar. Então existia um conflito na igreja onde João está pregando aqui. Eu vou pular um pouquinho. Por que João diz não no meio do mundo? O conflito vinha do mundo. A orientação que aquela igreja que João está falando vinha lá de fora. Eles pegaram a visão do que vinha e
está dizendo, ei, irmão, ali é desse jeito. Por que é desse jeito? E começaram a trazer discórdia, e João está dizendo, ei, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. João começa a ensinar os irmãos. João está dizendo que há um falso amor pelo mundo. O mundo seduz. Presta atenção. Você consegue amar quem lhe trata mal? Não dá muito não, irmãos. O amor se acaba. O amor tem que ser desenvolvido. Então isso quer dizer que o mundo estava tratando bem os irmãos. Para conquistar o amor dos irmãos, o mundo. É só engano. Você sabia que muita gente está caindo nisso aí? O mundo trata bem, oferece tudo, abre as portas. Não, você é meu queridinho, vem para cá. Seduz. João está dizendo, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Aí João vai especificar por quê. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai, olha aí, irmãos. Paulo está escrevendo em Romanos capítulo 5, versículo 5, dizendo que o amor de Deus está derramado em nós pelo Espírito que Ele nos tem dado. Quer dizer, então, que se eu passei agora a amar o mundo, eu fui seduzido pelo mundo, que é o que aconteceu com Israel, seduzido pela cultura. Na igreja não tem carnaval, na igreja não tem arraial, né? Na igreja não tem. Eu acho tão bonita aquelas festas, aquelas coisas. Aí o Espírito já não está mais essa pessoa, né? Está olhando para outra coisa que não tem nada a ver, totalmente pagada. Eu estou usando uma figura da nossa cultura. Eu conheço a nossa cultura, eu não posso usar outra, né? Nossa cultura. Os cristãos, alguns cristãos, muitos, eu conheci já vários, que são inclinados, né, para essa heresia, essa distorção da palavra de Deus. E eles se sentem, ficam tristes quando está passando o período. E meus irmãos, um do fruto do Espírito, um dos elementos do fruto é a alegria. Como é que a igreja não é para estar alegre? Você e eu é para nós estarmos alegres, achando graça, glorificando e exaltando. Glória a Deus por isso. Mas triste porque está tendo o mês do arraial e a gente não pode sair no arraial. Misericórdia, né, irmão? Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Então, o apóstolo João está dizendo, meus irmãos, não amem essas coisas, não amem o mundo, nem o que no mundo há, porque o amor do Pai não vai estar em vós se vocês amarem o mundo. É tão interessante, porque o apóstolo Paulo diz assim, olha, o amor de Deus está derramado em nós pelo seu Espírito. Se o Espírito Santo sair de nós, acabou. Eu posso dizer que tem um Deus, eu posso dizer que faço isso, eu posso dizer que faço aquilo, mas de fato. E tem um texto na Bíblia muito interessante. No tempo antigo, Deus se manifestava através da arca. Israel ia para a guerra, e os levitas, na época tinha levita, botavam a arca no ombro e entravam no meio do arraial. Se a arca fosse na frente, o Senhor Deus estava com o exército e a vitória era certa. Mas Deus nunca foi conivente com o pecado humano. Deus sempre quis nos levar à santidade. Deus disse para o seu povo, vai ser de santo porque eu sou santo. Levítico capítulo 11, versículo 44. A ordenança era essa. Mas Israel começou a desviar seu caminho para os deuses, estão seduzidos pelas culturas em volta de si. E certa feita, Israel estava subindo para a guerra. E havia um alarido muito grande. Era uma festa muito grande. Era uma alegria muito grande. Era tocando bozinas. Mas era uma alegria falsa. O Senhor já não estava mais operando no meio do arraial. Sansão, por muitas vezes, se levantou e ia de encontro à situação e lá vencia. Mas certa feita, Deus disse, eu já falei com esse rapaz tantas vezes que eu quero que ele ande no meu caminho, mas ele está, eu vou ter que sair dele, infelizmente eu vou ter que sair. Aí Deus vai e sai, quando ele diz vai ser como das outras vezes, ele vai, já não tem mais o Espírito, já não está mais com ele. O que é que isso traz para nossas vidas? Nós precisamos ter uma comunhão com o Senhor. Como é que eu tenho essa comunhão? Quando eu guardo a sua palavra, eu sei que eu estou nele. E quando é que eu guardo a sua palavra? É quando eu tenho um relacionamento amoroso um com o próximo.
com o teu irmão, na igreja, aonde você for, você reflete, você anda como Cristo andou. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é para todos nós. Para todos nós, não tem exceção de ninguém. A mensagem do Evangelho é para todos nós. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Vamos continuar. Versículo 16, Paulo vai especificar. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do mundo. Aliás, não é do Pai, mas é do mundo. A gente olha, e a gente observa, e a gente faz aqui uma visão panorâmica, que volta e meia alguém quer trocar o amor verdadeiro do Pai por algo deste mundo. Aí o apóstolo vai dizer, olha, o mundo passa, o mundo se acaba, vai se acabar. E eu cheguei em uma certa empresa, e os camaradas lá ímpios, eles gritavam, passa não, mundo vem. E eu dizia, vai passar. Se convenda, porque vai passar. O mundo vai passar. Aí eles brincavam comigo, diziam, minha irmã, passa não, mundo velho. Eles gostavam do mundo, do pecado. Aí João diz assim, meus queridos irmãos, o mundo vai passar. E as suas concupiscências, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. João está dizendo, aquele que vive a palavra, aquele em que Deus habita, esse vive eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Vale a pena, meus irmãos, guardar a palavra de Deus. Ter um relacionamento com Deus é guardar a sua palavra. É vir ao culto, é nós estarmos diante de uma mensagem, mas nós atentarmos para o que está sendo extraído da mensagem. Aquele que o Espírito está levando aos nossos corações. Ainda que eu esteja aqui falando, mas não é eu que vou levar ao seu coração, é o Espírito Santo de Deus, não sou eu. Ele fala a cada um de nós conforme Ele quer falar. A mensagem é assim. E quando nós ouvimos o Evangelho, a nossa tendência tem que ser qual? Se direcionar para onde Cristo quer que a gente ande. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, nós iremos retornar para a nossa página, que é capítulo 13, e lembrar os irmãos que Paulo está dizendo aqui, olha, irmão, o amor não é um dom, o amor tem que ser desenvolvido. Agora, quem tem um dom tem que amar. Tem que amar, não tem como. Tem que amar. Porque os dons é para me edificar o meu irmão, é para me trazer a melhora para o meu irmão, é para me trazer a vitória para o meu irmão. E como é que eu vou fazer isso se eu não estiver amando o meu irmão? Deus me deu um dom de profetizar, irmão Zé. Aí o Senhor disse assim, ah, irmão Zé, profetize lá que o vaso vai mudar o negócio. O irmão Zé estava pensando na bênção. Aí vai lá e profetize. Aí, mas eu não amo o irmão Zé, não, filho. Eu não vou nada, eu chego de Israel mesmo. Não vou lá profetizar de jeito nenhum. Vocês estão entendendo? Então, para isso era necessário o quê? Amar, era necessário amar. Aí Paulo, ele faz aqui ele esmiuça as características do amor. Eu te convido a depois você olhar para direitinho essas características e procurar em você mesmo, pedir ao Senhor que desenvolva isso em você mesmo. Para quê? Para você, para seus filhos, para a sua prole, para a igreja, para a sociedade, para todos nós que estamos. Eu sei que constrange a gente, eu sei, não me constrange também. A palavra de Deus é para todos nós, para nós nos colocarmos numa reta, é um prumo de Deus para nós. Então nós vamos descorrer até versículo 10, Paulo falando dessa questão do amor, dessa perfeição, dessa situação toda. Aí Paulo entra numa situação interessante. Os dons espirituais na vida de uma pessoa, ela traz maturidade. Ao longo, irmãos, do tempo, a Bíblia diz que nós vamos crescendo na graça e no conhecimento. A gente vai crescendo até chegar à estatura de varão perfeito. Existe uma progressão. Vamos ver Efésios, guarda essa página, vamos já voltar para cá. Vamos ver Efésios capítulo 4, versículo de número 11. Vamos começar do 11. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. A gente vai ver aqui a escolha de Deus para aqueles que estão na frente. Nós falamos até isso na semana passada. Vou começar pelo versículo 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O que era que ele queria com isso? Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos
santos para a obra do ministério. Isso quer dizer que Deus colocou homens sobre nossas vidas, liderando nós, para aperfeiçoar o nosso ministério. Então, vai ter sempre alguém. Aí essa igreja aqui, por que a igreja de Corinto dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Jesus? Era a pior turma que tinha. Porque eles não recebiam instrução de homem algum, a não ser só de Jesus. E Jesus já tinha ido para a glória, tinha deixado os apóstolos aqui. Se tornar um pouco difícil. Mas vamos ler. Versículo, nós paramos no 12, não foi? Para a edificação do corpo. Versículo 3, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Percebam que nós estamos crescendo em unidade e em conhecimento. Certo? Estamos crescendo em unidade e em conhecimento. Depois, ao conhecimento do Filho de Deus, ao varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, nós estamos em uma caminhada de crescimento. Então nós vamos voltar de novo lá para 1 Coríntios, capítulo de número 3. Paulo está dizendo o que aqui? Paulo está dizendo, versículo 11, quando eu era menino, falava como menino. Paulo está dizendo de um tempo em que ele chegou na obra. Aquele tempo que ele era imaturo quando falava. Ele não pesava as palavras antes de dizer alguma coisa. Que ele não tinha um freio na sua língua antes de responder a alguém. Mas Paulo diz assim, para que a gente aprenda e ficar bem esclarecido o texto, ele diz, olha, eu falava como menino, porque eu era menino. Né? Aí Paulo diz, olha, mas agora que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Quer dizer, Paulo dá uma rajada ali forte nos irmãos. Paulo está dizendo, vocês têm todos os dons, e os dons ele tem que proporcionar em nós maturidade. Porque a igreja está sendo usada pelo próprio dono, pelo próprio Cristo. E por que vocês ainda estão com esse comportamento imaturo? A gente consegue ver nas entrelinhas, é claro que eu estou parafraseando. Mas o que Paulo lembra a eles é que houve um tempo em que ele era menino, mas agora, pelo tempo existente de caminhada, a gente já tem que ser mais prudente no falar. A gente já tem que ser mais prudente no agir. A gente não é mais como a gente iniciou. Que alguém dizia, vamos ali matar 2 leões, mas vamos agora. Né? A gente não é mais daquele jeito, né? A gente já está mais prudente. Rapaz, vamos para o carro, vamos ver como é que o leão está. De repente ele está, né? Vamos caçar com uma estratégia, porque a gente virou homem, a gente cresceu na obra. Por que estava acontecendo as dissensões? Porque justamente os irmãos ainda tinham o mesmo comportamento, eles não amadureceram. E uma coisa que Cristo quer na minha vida e na tua vida é maturidade. Maturidade nos tira de muitas enrascadas da vida. Maturidade faz com que alguém diga, meu mulher, mas tu não merecia isso, mulher, mas isso aqui é normal, é natural. Tira já as coisas, ó, já afasta, já muita coisa que não tem problema. Maturidade. Né? Então Paulo fala aqui para os irmãos que agora ele é homem, ou seja, ele está usando a própria pessoa dele para dizer, houve um tempo que eu fiz algumas coisas, falei algumas coisas, andei de algum jeito, mas hoje não. Hoje eu cresci na estatura, hoje eu tenho a obra do ministério está aperfeiçoada. Ei, meus irmãos, se autoanalise, escute. É coisa natural da vida. Se você olhar para aquele relógio, ele não para. Todo tempo progressão. A vida não para, a não ser para quem morre. E nós, deixar de crescer para cima, cresce de lado. Mas cresce. É quadrado. Né? Cresce de lado, mas cresce. Brincadeirinha, né, irmão? Você sabe. Mas a ideia aqui é intelectual. Ora, o cidadão desse aqui, quando era jovem, era imaturo. Fazia coisas pela força que tinha, pela natureza que tinha, fazia coisas brutais. Mas hoje eu garanto que ele não faz mais. Por quê? Porque chegou a estatura, experiência.
Então é isso que Paulo está requerendo para nós, e eu preciso que nós entendamos. Nós estamos anos e anos dentro da igreja sendo doutrinados, sendo ensinados, sim ou não? Não podemos ter comportamentos, principalmente nós obreiros ainda mais, nós somos o exemplo da igreja, nós somos aqui que estamos em cima do altar. Nós temos que ter comportamentos maduros, temos que ter equilíbrio, buscar por isso. Senhor, eu preciso ter equilíbrio. E eu lembro, meu irmão, de um tempo que eu não tinha tanto equilíbrio na obra. Eu mesmo sendo dirigente, era no sentido de desistir. Eu queria desistir. Isso é uma falta de equilíbrio. Você sabia? Para quem quer desistir, alguém que quer desistir, ela está desequilibrada. Ela não tem equilíbrio emocional, mental. Ela quer desistir. Ela quer abandonar. Ela não pensa nas circunstâncias. Ela não pensa nas pessoas. Você imagina um pai de família chegar e dizer: eu vou abandonar minha família. Eu vou desistir da minha família. Ele está totalmente desequilibrado. Ele está se esquecendo de quem depende dele. Ele está se esquecendo que ele é uma coluna ali na casa. E que se ele largar a mão de todos vão ficar à deriva. É como o mestre do barco, que certa feita disse que iria largar o barco de noite. Não tendo ninguém que pudesse guiar o barco ia ficar à deriva até encostar lá numa praia. Então, os irmãos compreenderam essa ilustração? Hoje nós precisamos buscar equilíbrio, e no momento eu era assim, e o Senhor dizia: você ainda não está, você está sendo trabalhado. Quando vinham as lutas da vida, as lutas espirituais que existem no ministério, e quem é obreiro, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você sofre lutas espirituais extraordinárias. Muitas das vezes eu queria fracassar, e o Senhor sustentava em minhas mãos, que era aquilo, desequilíbrio. Eu tinha que entender uma coisa, que a pessoa se depende da gente, tem pessoas que se dependem da gente. Ei, tem pessoas que se dependem de você. Procure se equilibrar mais, tenha mais calma no agir, tenha mais calma no falar, procure equilíbrio emocional, procure equilíbrio espiritual. Tem pessoas que têm desequilíbrio emocional, por muito pouco ela xinga alguém, ela quer agredir alguém, é desequilíbrio emocional. Quando a pessoa quer desistir da fé, é desequilíbrio espiritual. E o inimigo, irmãos, ele tende a fazer isso, jogar desequilíbrio. Então se equilibre. Busque em Deus no equilíbrio, porque nós temos o Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Então veja, quando eu me desequilibro, eu tomo atitudes que vão fazer com que alguém olhe para mim e diga: rapaz, esse rapaz vai ter umas atitudes de menino, né? Tem uma atitude de homem, né? Atitude de homem formado, de homem que tem entendimento, de homem que tem, ou de uma mulher formada que tem entendimento. Então veja que ensinamento glorioso. Está tudo consistente aqui nessa carta de número capítulo 13, que alguém diz que é a carta do amor. Mas é os princípios extremamente importantes para a nossa vida. Meus irmãos, Deus abençoe cada um dos meus irmãos. Eu creio que todos nós aqui somos maduros o suficiente e vamos amadurecer ainda mais. Vamos continuar. Paulo fala de um tempo. São esses finalzinhos. Paulo fala de ver como enigma. Paulo fala de um tempo que nós estamos aqui para cumprir determinadas coisas que Deus estabeleceu. É por isso que fala do amor, é por isso que fala dos dons, é por isso que fala desse reflexo. Mas Paulo diz: olha, mas está chegando o tempo que nós vamos ver ele face a face. Alertamos, irmãos, acerca da capacidade que Deus nos deu, Deus nos dotou de inteligência. Não é para nós fraquejarmos assim, pelo contrário. Deus conta comigo e contigo. Deus te capacitou, Deus te chamou. Ei, lembra lá do comecinho? A gente não sabia nem falar, a gente não tinha nem ideia do que dizer. Mas o Senhor, com seus laços de amor, foi nos cercando, foi nos ajudando, e foi botando pessoas para nos ajudar, e teve conflitos no meio da caminhada, e a gente não soube, a gente conflitou também, foi briga, foi situação, mas Deus foi trabalhando tudo aqui. Na Bíblia diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então Deus foi trabalhando no meio dos conflitos, dizendo: eu vou te mudar, eu vou te melhorar. E olha nós aqui, olha nós juntos aqui, juntos adorando a Jesus no mesmo corpo, em unidade. É interessante
interessante, o apóstolo fala sobre a unidade. Lá na carta aos Efésios. Necessidade que temos de ser trabalhados. A Bíblia, irmãos, por diversos momentos, ela mostra todo um povo caminhando rumo à Nova Jerusalém. Não é diferente. É como se nós estivéssemos caminhando. Cada culto que você vem, cada culto que você entra, entenda, você está caminhando. Você não parou. Sua fé está ativa. Você veio cultuar ao seu Deus. Você veio cultuar a Jesus. Nessa estrada da vida, nessa longa estrada da vida aqui, você está caminhando com fé. Você está com a sua lâmpada acesa. Oh, glória a Deus. Olha como é importante. Junto com você vai estar outras pessoas. E quando alguém não vem, a gente diz, essa pessoa começou a ficar para trás. Eita, essa pessoa começou, já não quer mais dar a paz do Senhor a gente. Já tem raiva de crente. Essa pessoa já não quer mais, começou a se desligar totalmente, já quer ficar para trás, já quer ficar para trás. Mas nós estamos caminhando, vem para cá, aqui é a luz, estamos levando a luz bem alta, e dizendo aqui é a luz. Para isso nós precisamos andar como Cristo andou, aleluia! E é lamentável. Não adianta a gente olhar para ele, quem está errado ou quem está caído, não adianta. Não vai nos justificar nós mesmos. Nós só podemos justificar uma coisa se for com um acerto. Erro não justifica erro. Não adianta eu dizer, a sociedade está cheia de gente errando, cheia de gente errando. Não adianta. Eu conheço muito crente que não dá testemunho dele, nós devemos dar o testemunho. Não vou nem ligar não, porque ligar também, banalizar tudo. Não. Há uma igreja ainda fiel ao Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Há uma igreja que não se dobra diante de Baal, bendito é o nome do Senhor, é fiel a Jesus, aleluia. Então seja também fiel, seja fiel ao Senhor, aos princípios estabelecidos por Deus para nossas vidas. E nessa caminhada a gente vai ter alguns conflitos, mas precisamos nos amar. E o pastor, eu acho muito engraçado, ele faz ele conta uma ilustração, uma historinha, que em dado momento caiu uma frieza muito grande em um lugar e tinha aqueles porco-espinho, né? Porco-espinho. E aí começou a comer porco-espinho. Aí o porco-espinho foi falando com o outro rapaz, tem uma coisa, nós não se unir aqui. Nós não se unir bem perto do outro aqui, a gente não vai conseguir vencer o frio, não. Aí o porco-espinho foi, então posso unir. Aí lança um pouco, eu vejo. Começou a se encostar um no outro, e começou a se encostar um no outro, e espinhavam, mas todo mundo juntinho ali. Conseguiram vencer o tempo de frio, louvado seja o nome do Senhor, porque eles se juntaram, né? A gente tem espinho, tem uns? Tem ou não? A gente tem uns espinhos, a gente às vezes quer. Tenha cuidado com esses espinhos. Não está furando o outro, né? Glória a Deus. Nós estamos caminhando para o mesmo céu, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos caminhando juntos. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, guarde a palavra de Deus no seu coração. Faça como fez o salmista. Vou guardar a tua palavra no meu coração para mim não pecar contra ti. Deus abençoe, meus irmãos. Próxima semana nós estaremos, se Deus permitir, se o Senhor permitir a nossa chegada até no templo, né? Se nós estivermos vivos, com saúde, nós começaremos no capítulo 14, em nome de Jesus. Esse texto, irmãos, ele tem ensinamentos maravilhosos para a igreja do Senhor. E nós devemos olhar com muito carinho, com muita atenção, porque Deus ama aqueles que guardam a sua palavra. Então não seja um crente só de ouvir. Escute com a atenção que está sendo dito, que o Espírito levar ao seu coração e retenha isso. Guarde isso, viva isso. Fazendo isso, terá saúde, né? Terá saúde espiritual. Deus abençoe a todos. Amanhã nós temos a nossa doutrina. E sábado nós temos a nossa primeira Santa Ceia do mês, que é o primeiro sábado. E domingo também nós temos Santa Ceia aqui, né? Então se você quiser ir à sede, ele vai ficar se você puder. Se quiser dar para orar a Deus conosco, que é bem pertinho, sabe? Domingo vai ser a nossa aqui, tá bom? Convido você a domingo nós estarmos aqui, nós teremos consagração. Quero convidar os obreiros, os irmãos, nós estamos na igreja, nós estamos aqui domingo de manhã, mas irmãos, orando mesmo. Sabe que é aquela oração de chorar ali? É muito maravilhoso, né?
Eu às vezes venho para cá com os irmãos domingo de manhã e eu digo sempre lá para o meu rapaz, lá domingo de manhã é uma bênção a nossa igreja, né? Os irmãos são quebrantados, a gente chora, a gente percebe a sinceridade na oração, né? E nós temos orado aqui para Deus salvar vidas, para Deus curar. Eu tenho pedido lá na minha casa, nas minhas orações, que Deus use os irmãos, os dons, né? Eu sei, irmãos, que no meio desta igreja tem muitos dons espirituais, mas que precisam ser despertados. Deixe o Espírito Santo despertar o dom de Deus que há em ti, para que a obra do Senhor flua neste lugar, para que as pessoas entrem neste lugar e elas sejam edificadas, e elas sejam renovadas, transformadas, mudadas, e tudo isso vendo o grande amor de Deus que há derramado sobre as nossas vidas em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Se coloque